Eu vim de uma família muito simples. Minha mãe com a minha avó era apanhadora de café e na época das férias, de julho, não tinha com quem deixar, não tinha essas creches hoje, né? Então arrastava a gente também para lavoura. Para nós era divertido demais, né? O pessoal acha que acompanhar um pai e a mãe na lavoura, acho que vai pôr a criança para trabalhar o dia inteiro. Não é, a gente, nossa, divertia muito. E eu achava muito legal os fazendeiros, né? Que a fazenda, todo mundo trabalhando para ele e tal. E pensava, um dia ainda vou comprar. E aí tive muita sorte que meu pai era militar e eu consegui estudar numa escola muito boa. Eu acho que isso faz muita diferença. E estudando, consegui um emprego, vi que valia a pena estudar. Aí formei técnico, depois formei curso superior, fiz 3 pós-graduações e fiz mestrado. E aí, como eu sabia, na faculdade, eu formei e fui convidado para dar aula. Eu tinha uma profissão, minha profissão era bancário, e comprei um pedaço. Comprei tudo não, comprei uma parte lá de 15 hectares. E tinha um cafezinho lá, né? Aí o café estava muito fraquinho, eu abandonei ele e replantei, né? Hoje desses 15 hectares, 5 só que são meus. Os outros 10 hectares eu passei para o vizinho. Mas aí comprei a parte cá, que é a maior, 42 hectares e meio. Foi 80, foi o primeiro. 85 por aí. Depois, 2000, é que eu realmente me dediquei mais ao café. Porque eu me aposentei, né, e vim para cá. E aí plantei. Hoje eu cheguei a ter aqui 125 mil peças. Mas depois eu fui diminuindo, fiquei com 45 mil peças, né? Isso aí, a minha previsão é que, na hora que todo o café estiver em plena produção, uma média de 300 sacos, né? Eu sou engenheira de telecomunicações e sempre convivi na cafeicultura, mas não atuante, né? Sempre vi meus avós, meu pai, meus tios. E quando eu resolvi mudar, fazer uma transição de carreira, eu pensei em várias coisas, mas a cafeicultura ela não estava no primeiro plano. Embora eu sempre comentasse sobre o que meus pais faziam, o que meu pai fazia, meus avós, tudo mais, e alguns chefes meus falavam, é uma super oportunidade, o café movimenta muito dinheiro, quem sabe não é uma opção. E eu nunca considerei, eu acho que até pelo fato de ter que trabalhar muito próximo, assim, e de entender as dificuldades, né, que isso poderia causar. E aí em 2017, depois do Caminho de Santiago, eu resolvi pedir demissão, já estava nos meus planos, mas eu concretizei e comecei a estudar, a ficar mais próximo do café e tentei vir para a roça naquele primeiro momento para ficar junto da minha família, com meu pai e tudo mais. E eu comecei a ver uma certa resistência dentro desse processo, né? Dessa transição de pai para filho. E aí a visualização da pessoa que sai, né, da cidade pequena, que estuda e que volta. E que não é tão bem visto quando você volta, né? Embora quando a gente está longe, a gente entende que hoje muita gente está fazendo esse caminho de volta. Mas para quem está aqui, é encarado muitas das vezes como um demérito você voltar. E aí eu voltei, comecei a estudar bastante, fiz muitos cursos, faço ainda. Surgiu a oportunidade de eu comprar uma área que no passado tinha sido dos meus avós. E esse foi o ponto da virada para mim. Porque eu podia atuar e fazer o que eu sempre estudei e queria aplicar, ver na prática como é que funcionava. E desde então eu tenho aplicado tudo que eu estudo,
tudo que eu aprendo com a Flowings também, que me dá suporte, que me ajuda quando eu tenho dúvidas, tanto na parte de manejo, na parte pós-colheita. E é uma oportunidade, está sendo uma oportunidade para mim dia a dia vivenciar no meu pedaço tudo que eu estudo, tudo que eu venho estudando nesse tempo. Agora, na realidade, eu estou deixando tudo na mão da Raquel. Eu estou perdido. Eu estou saindo fora, tá? Devagarzinho eu estou saindo fora. Né? E às vezes ela quer fazer uma coisa e eu, não, vai devagar, não faz não, que vai dar errado. Né? Dou algum conselho, né? Mas já passou pela experiência, né? Tem que dar o conselho mesmo. Estou deixando mais por conta dela, porque ela entusiasmou, né? Começou a mexer com café especial, né? Tem uma clientela boa lá em Belo Horizonte, de amigos que só tomam o café dela, né? E fica insistindo, inclusive, quando o café termina, fica insistindo. Raquel, manda café, Raquel, cadê café? Né? E ela está conseguindo se virar, né? Eu vim para cá, aqui eu estou acompanhando mais de perto, tem 3 anos, né? Morando aqui tem 1 ano e meio, desde que começou a pandemia. Mas acompanhando tem uns 3 anos. 3 anos da Flowings. Exatamente, foi quando eu conheci vocês. E no início de 2019, né, que eu fui em 2019, né, mãe, que nós fomos em Licínia, num evento, e eu conheci a Márcia Amaral, né, e eu falei com ela que eu tava meio perdida, e eu pedia muita opinião para ela no WhatsApp, visitei a fazenda dela, fiquei encantada com o trabalho dela, da família, a qualidade do café dela e tal. Aí eu falei, Márcia, você precisa me ajudar. Aí ela falou assim, eu vou te ajudar. E me deu o seu WhatsApp. Ela falou, você vai procurar a Dani, da Flowings, que ela vai te ajudar. Porque eu posso te passar muita experiência minha e tudo. Mas cada um tem a sua experiência. E a Dani e o Iago, eles vão te orientar. Para você não ficar batendo cabeça. E eu agradeço a Márcia, sempre falo isso com ela, que foi graças a ela que eu conheci vocês. E depois que eu conheci vocês, eu me senti mais confiante em, né, tentar levar a fazenda, levar a produção, né? A gente veio pra cá porque era um sonho do meu avô. Ele queria ter um pedaço de terra. Na Europa é difícil, né? As pessoas antigamente elas ganhavam pouco e eles eram soldado alemão e ele acabou sendo recebido por uma fazenda que recebia pessoas, recebia poloneses para poder trabalhar na terra. Então, desde lá ele ele conseguiu sair de uma situação complicada de época de guerra e encontrar o conforto já como trabalhando na terra. Então, acho que isso que motivou ele. E ele sempre contava essa história para meu pai, sempre incentivou ele querer vir para ter propriedade, para poder morar e produzir. E veio para o Brasil, que tinha bastante coisa, né? Tinha bastante terra, bastante espaço. Aí eles foram para Goiás. Em Goiás ele não encontrou as condições decentes que ele poderia para iniciar a vida aqui no Brasil. Depois ele voltou e foi para São Paulo. E aí ficou essa história, essa vontade. Eles até mantiveram um pouco a área lá em Goiás, mas ficou muito distante, ficou muito difícil. E aí depois meu pai trabalhando no futebol, ele conseguiu juntar um dinheiro, ele conseguiu um tumulto que foi uma época, a década de 90 no futebol, assim, questão de salário, essas coisas, ele começou a se sentir um pouco desanimado do futebol. E aí ele resolveu comprar a terra, ele pesquisou e acabou caindo aqui na região do sul de Minas. E quando ele veio para cá, ele sabia já que é uma região de cafeicultura, né? E acabou implementando. A gente começou primeiro, toda a fazenda era só de cafeicultura, depois ele passou para cana para poder começar a produzir a cachaça. E quando eu fui convidado para dar aula, entrei na primeira turma, e eles no último ano de administração, aí eles falaram assim para mim, é você que vai dar aula, que joia, que bom, vamos fazer um combinado? Você não força com a gente não força com você, eu quero só o diploma, a gente já está no último módulo. Eu achei aquilo um absurdo,
achar que um aluno está dentro de sala de aula por diploma e que o diploma que vai garantir o emprego para ele, não o conhecimento. Aí eu falei assim, eu vou montar uma escola para mim e no primeiro dia de aula eu vou falar para o aluno que ele pode rasgar o diploma dele. Se alguma empresa exigir o diploma dele, eu dou 5 cópias para ele de graça e mais um curso. E toda turma, início de curso, sou eu que inauguro. Até hoje, tem 15 anos que eu tenho escola. E eu conto esse caso e eu falo para o aluno, se alguma empresa te exigir o diploma seu de formado, você pode vir aqui que você tem mais um curso gratuito, porque eu tenho certeza que nenhuma empresa vai te contratar te exigindo o diploma. Mas, claro, o diploma é uma comprovação que você fez, mas se você não teve aproveitamento quanto conhecimento, você vai entrar, com pouco tempo você está fora da empresa de novo. E deu muito certo a gente fazer isso, montando e pegava pessoas simples, porque o curso técnico começou com pessoas que não tinham condições de pagar a faculdade, e eles foram mudando de vida e tudo, e a gente também foi tendo cada vez mais aluno. E quando a gente conseguiu sobrar algum dinheiro para nós, aí falou assim, agora vamos fazer o que a gente gosta. O que a gente gosta para fazer, né? Porque a empresa que sustenta a gente está montada. Então vamos fazer uma coisa que gosta. Aí eu com meu irmão falei assim, vamos montar uma fazenda de café? Vamos. E o meu sogro era pesquisador. Aí sentamos com ele, mostramos a fazenda, ele falou para nós que tinha que ter água. A terra não importa não, tendo água, você pode comprar que a gente dá um jeito. E aí escolheu as variedades para ser precoce, normal e tardio, para escalonar a colheita, e realmente ajuda muito para a gente. Então assim, nós não começamos sem saber nada também, teve um auxílio, mas no dia a dia, depois que o café começou a dar, aí a gente começou a caminhar com as próprias pernas. E como eu sou pesquisador de natureza, tudo que a gente faz, eu tento saber o porquê, né? Tento saber se eu posso melhorar. E por isso que a gente vem a cada ano fazendo experimentos novos, comparando o resultado, que é pela minha formação, adoro número. Eu acho que o número conta toda a verdade, né? Você sabendo pressionar ele ali, interrogar ele, te conta tudo. Então sempre jogo as informações em gráficos, em dados e tento analisar. Hoje o desafio nosso aqui é conseguir padronizar os cafés. Não para serem tudo iguais, mas para ter mais ou menos a mesma qualidade. Lógico, cada um com sua distinção, né, com seus atributos diferentes, mas tentando manter padronizado a mesma qualidade. E daí em diante foi só pesquisa, só trabalho, mas em compensação muita satisfação. Café eu tomo mais ou menos umas 8 xícaras por dia. Toma pouco. Eu acho que assim, o melhor pré-treino que tem. Sempre gostei de experimentar. Meu quarto fica do lado da sala de torra. E quando minha mãe torrava café, eu fui me apaixonando aos poucos, assim. Eu ainda prefiro café com leite do que café puro. Mas um expresso, alguma coisa assim, a gente faz questão de poder tomar. Porque café, ele meio que dá força até pra gente poder trabalhar nele mesmo. Eu nunca quis mexer com café, sabe? Eu sou da roça, nasci na roça. Mas eu nunca quis, porque as minhas ideias nunca bateu com as do João. Então eu penso assim, eu devia ter enfiado o peito, que essa roça ia pra frente, viu? Às vezes eu falo assim, né, Águia? Tava no outro patamar, né? Com certeza. Mas aí dediquei, né, mais a casa, as pinturas que eu gosto. Mas o que eu tenho a dizer é que eu tô muito satisfeita, porque a Raquel tem o apoio de vocês. E ela tá muito confiante, né? E pegou gosto com a fazenda, então isso me satisfaz bastante, viu? Aí antigamente era muito commodity. O pessoal, eles faziam a produção do café para poder entregar para a cooperativa e já receber o dinheiro. A mão de obra era um pouco mais em conta naquela época, as informações, tudo que tinha, o mercado que tinha, era praticamente dominado pelas cooperativas, e era essa informação que ele recebeu daqui do pessoal da região. Ele fazia, assim que ele não fazia amostra, não fazia, ele fazia o puro do café e vendia a saca como bebida dura, e nunca teve informação nenhuma. Depois que
foi passando o tempo e a conta não foi fechando, a gente começou a ver que alguma coisa precisava ser feita, e ele estava tendo muita dificuldade com informações, com suporte de agrônomo, com essa parte das cooperativas. Ele teve um certo prejuízo em alguns anos, e era tudo já instalado, já tinha toda a estrutura feita, e a gente começou a ouvir que o pessoal estava cada vez mais se especializando e refinando a produção do café. Daí a gente começou a querer dar o suporte. Aí minha mãe, ela começou a fazer a parte da torra. A gente sempre vendeu o café torrado e moído para alguns conhecidos. Só que não é o suficiente, você não consegue torrar e moer todo o café, toda a produção, tudo. E o mercado de café especial começou a aparecer mais forte no Brasil. Eu acho que de uns anos para cá começou tanto agora, nesses últimos anos, foi mais da fermentação. Eu acho que tem bastante gente fazendo fermentação, falando de fermentação. Acho que agora é a parte que está mais na moda, assim, do café, né? E eu fiz o curso de prova de degustação e comecei a me envolver. Quando eu fui ver, eu estava já dirigindo trator, estava já indo ver as medidas, ajudando ele, porque o café ele não é tão simples. Se você quer produzir, aproveitar a área que você tem e tirar o máximo proveito dele e analisar bem, isso daí dá um certo trabalho, e ele sozinho não ia conseguir fazer. Foi aí que eu comecei a aparecer nessa história. Ter a possibilidade de saber o que a gente tem é muito valioso, né? Principalmente numa estrutura que é mais enxuta e que, além de equipamento para você provar, né, tem que ter uma estrutura de prova, tem que ter conhecimento para a prova, né? E a prova, ela não pode ser esporádica, ela tem que ter consistência, tem que ter muitas xícaras provadas para provar um café e falar, bom, esse café é isso. E aí, quando você tem um suporte de alguém que prova seu café, que te dá um feedback, aí você, né, tem a oportunidade que eu tive no primeiro ano de provar junto, falar, olha como, né, a condução das informações dentro do processo de prova. Para mim foi fundamental para entender o que eu precisava melhorar, o ponto que eu tinha chegado até o momento, e aí fundamental para a rastreabilidade, porque se eu tenho essas informações, né, eu consigo deixar elas lá armazenadas num sistema que me proporciona visitar tudo que eu fiz no ano anterior, tudo que eu tenho que eu devo repetir e o que eu não devo repetir, né? É um processo que pra gente é muito valioso. Eu até então, diferente de muitos produtores, que nem anota, né? Eu tinha uma planilha de Excel, mas é muito trabalhoso, né? Eu tive que construir essa planilha, muitos gaps e tudo mais. Um software, ele te dá uma inteligência que uma planilha deixa a desejar. Então, para mim, a questão da rastreabilidade, de eu conseguir ter o acesso fácil a toda a rastreabilidade que eu fiz, anotando as informações, é fundamental, assim. A Flowis me trouxe isso. E no mercado não existia, é uma solução inovadora. A tecnologia, não vou nem dizer que é o futuro, é hoje, né? Então, tudo nosso hoje é baseado na tecnologia. E até para tomada de dados mais rápido, a gente tem informações, né, com a tecnologia muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma, a rastreabilidade, ela traz para a gente, às vezes, um dado ou uma lembrança que, às vezes, nós não anotamos no papel ou esqueceu. Então, quando a gente realmente lança tudo aquilo que está acontecendo, depois para a gente tomar a decisão, vir vendo as classificações, o resultado dos cafés, a gente tenta achar algum ponto de semelhança, não só para o lado positivo, mas para o lado negativo também. Se a gente fez isso e esses cafés foram mais fracos, então eu tenho que tentar evitar isso. Se eu fiz isso, esses cafés deram uma qualidade melhor, então é o caminho que eu tenho que seguir. E na tecnologia a gente consegue isso através de dados, né? Planilha, eu gosto muito de planilha, que é uma forma muito fácil visualmente de você enxergar o resultado. Porque às vezes com número, né, a gente não consegue ver a diferença de um número para o outro, mas quando a gente joga em gráficos, é uma linguagem muito fácil da gente identificar. E a rastreabilidade, ela não só traz para nós esse benefício, mas também olhando para o outro lado, para o lado do comprador, né?
ele sabe tudo o que foi feito do café. Eu adoraria comprar um produto no supermercado, onde eu colocasse o meu celular no QR Code, eu via lá, desde da colheita daquele produto, o processamento que foi feito, a data, o que utilizou, quais os conservantes que foi utilizado ou não, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é muito bacana. Porque não é só... A gente sabe que não é só consumir o produto. Tanto é que a embalagem é um dos... Não só a embalagem, mas a posição até que fica nas gôndolas é o que manda a venda de um produto ou não. Então não é simplesmente o gosto e a textura, é todo um contexto que vem com o produto, né? E a cafeicultura agora, ela está conseguindo mostrar para o consumidor que não é simplesmente um pozinho torrado, né, e moído. Na verdade, ele carrega toda uma história ali atrás, 1 ano de trabalho, né, de emprego gerado, renda, quantas famílias a gente sustenta, nós somos sustentados pelo café, então é uma cadeia muito grande. E o produtor é apenas a ponta do iceberg, né? Quando a gente produz e entrega o café verde, aí entra um punhado de profissionais atrás que vem dando sequência até chegar à xícara do consumidor. Então é muito bacana mostrar isso e as pessoas terem a consciência do trabalho que é. Hoje eu pego uma xícara de café, simplesmente de manhã, quase todo dia eu penso isso na hora de tomar. Eu penso... Já estou 10 anos da minha vida dedicando ao café. E é muito... É uma paixão, um amor. Um amor que a gente tem que... Quando eu tomo um café, não é simplesmente o café. Ele me mostra o trabalho, a dedicação, a responsabilidade, o ganho que eu gero para as famílias que trabalham para mim. Então é muito legal. Muito apaixonante, né? Agora, assim, o que resume a minha experiência com a Flowens é o seguinte: antes da Flowens eu não conhecia o produto que a gente tinha. Eu e o pai passamos a conhecer a qualidade do nosso café depois que nós nos associamos com vocês. Porque vocês fazem as análises, nos explicam, né, dá uma orientação quanto esse café tá bom, esse tá melhor, porque a gente não sabia desse potencial, né? Quando a gente ouviu falar, que eu comecei a acompanhar aqui, eu vi as pessoas falarem café especial, eu falei: pai, o senhor deve ter café especial. Não, só dá bebida dura na cooperativa. Então, quando eu descobri vocês passaram a analisar e ver que a gente tinha um café de qualidade. O café de vocês é muito especial. Exato. Aí a gente ficou mais animado, porque a gente vê que esse mercado de café também tem muita coisa, né, esquisita. Então, eu quero vender um café. Se eu falar com ele que ele é especial, ele é mesmo. Eu tenho o laudo, eu posso provar, né? Não estou enganando ninguém, né? E posso falar: não, mas eu não preciso de um especial, eu quero um commodity. Eu falei: olha, commodity é volume. Eu posso te dar um gourmet, um café fino, tem uma pontuação abaixo de 80, 78, não é isso? Então, a gente tem que chegar nesse ponto. E sem vocês, eu não estaria nem expressando essa ideia aqui. Porque a partir da relação com vocês é que eu comecei a pensar nisso, a ler mais, a estudar, ver as lives e tal. Então a Flowens, primeira coisa que ela nos ajudou, ela nos fez conhecer a qualidade do nosso produto, né, pai? Uhum. Aí nós ficamos animados, né, a continuar trabalhando. Depois, a experiência com a exportação, eu me senti muito feliz, porque eu achava que exportar era um negócio tão difícil, tão longe, né? Quem exportava era um cafeicultor já, né, abastado, firme, que pode exportar e pode, né, nós temos vizinhos aqui desse jeito, que tem café muito bons e que já tem, né, um rendimento muito grande, então pode arriscar, vamos dizer, exportar. Eu achava que era um risco muito grande exportar. E vocês fizeram que a gente tivesse uma experiência tranquila, né? Foi transparente. Eu sei que a gente às vezes não entende direito, mas é falta de conhecimento mesmo. São paradigmas que a gente põe na cabeça, né? Aqueles mitos. Ah, não, exportar é um trem complicado. Ah, porque não sei o quê. Não é? E não é.
né? Então eu acho que foi muito, para mim foi uma experiência muito boa, apesar de eu ter sofrido em alguns momentos, né? E a gente ter discutido, eu e o pai, onde vai, onde não vai, mas eu acho que no fritar dos ovos foi assim, excelente, eu ganhei uma experiência muito boa. E se a gente, por exemplo, puder entrar num container do César esse ano, a gente vai querer entrar. A Florence, ela resolveu uma grande briga que eu vinha tendo com meu pai, que era obter informação, para saber o que a gente vinha fazendo, para saber quanto que a gente produziu, para saber quanto que a gente estava, o que a gente estava fazendo, o que a gente estava obtendo de resultado. Como eu tenho um período fora da fazenda, eu chegava aqui e encontrava sempre essa falta dessa informação. Rastreabilidade ele nem sabia, nem conhecia, nem sabia que era possível, ele achou que era difícil demais de fazer. Então eu procurei primeiro um jeito de uma pessoa que fosse me auxiliar, uma equipe que fosse dar um norte pra gente, para eu poder gravar essas informações, porque eu fiz curso de gestão financeira e aí eu comecei a aprender que era controle, planejamento. Então foi aí que eu comecei a me interessar pela parte do mercado, porque produzir café, a gente produz um café de qualidade, mas qual o caminho que a gente leva, eu não tinha essa informação. Então eu fiz os cursos de pós-colheita, eu fiz essa parte, mas mesmo assim eu não sabia que meu pai vinha aplicando. E na Florence eu consegui ter essa noção e ter onde marcar, onde chegar à noite, fazer, colocar, escrever e monitorar o que eu comecei a fazer. Já são o segundo ano, né, que a gente está. Ano passado eu comecei com a Florence depois que o café já estava colhido. Tentei pegar as anotações dele. Se for ver as anotações do ano passado, eu tenho acho que 3 talhões só que eu consegui de informação dos 7 que a gente tem. Aí dá para ver que a gente estava defasado, eu não tinha noção de rentabilidade de talhão, eu não tinha noção de estatística, essas partes, e foi tudo que eu aprendi na faculdade da gestão financeira. E depois, agora esse ano que eu tô com a Florence e tô fazendo desde o começo, no dia a dia, já posso, não preciso deixar somar muita informação, eu uso como meu diário de bordo e faço isso, eu consigo, me ajuda, porque às vezes eu chego, eu preciso saber quando que eu tirei o café, o que eu fiz no café, quando que eu vou ter que abrir ele de novo. Então isso me ajuda muito. E antigamente eu acho que eles anotavam tudo no papel e caneta, tinha agendinha. Agora fica mais fácil, porque ainda no final a gente ainda recebe todas as análises, estatística, tudo. Então acho que isso que soma para mim a Florence. Eu quero ainda falar um pouquinho do papel da Florence na minha vida, que foi fundamental. Isso, sem dúvida, eu acho que talvez não existiria nesse processo que eu tô hoje, né, toda uma maturidade que eu venho adquirindo, se vocês não tivessem me dado suporte. Eu estaria muito mais perdida dentro desse mundo, dessa cadeia do café especial. Eu sinto, né, um aporte muito próximo, um suporte muito próximo da parte de tirar dúvidas de N coisas, desde mercado, desde manejo, desde pós-colheita, né, e agora com o software, que é um suporte efetivo mesmo, onde eu coloco as informações. Mas vocês podem ter certeza que a Florence, na minha vida, fez uma diferença e fez com que eu avançasse muito tempo do que só se eu tivesse sozinha tentando pegar informação com alguém, com um agrônomo ou pesquisando, sabe? Eu acho que essa proximidade de vocês com os produtores é fundamental. Então sempre prestes a ajudar, né? No desespero de uma chuva no terreiro, nossa, o que eu faço, né? Tem sempre essas coisas porque além de tudo vocês são produtores, né? A Florence é produtora. De uma certa forma, todas as dores que nós sentimos, a Florence sente também, né? Então, essa sinergia que existe é porque existem os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, né? E eu sinto muito uma distância quando você vai falar com o pessoal da terceira onda, o pessoal que está lá
na ponta, o barista, o torrefador, né? Ele não entende, né? Ele não entende o que a gente passa aqui, né? Quando não sai o resultado que a gente não quer, que a gente não esperava, as coisas que acontecem no meio do processo que atrapalham o resultado que nós gostaríamos de obter. Então, essa afinidade da Flowens com os produtores é com certeza toda a afinidade que existe por sermos produtores, todos nós, e queremos alcançar os mesmos objetivos, que é qualidade e vender nosso café melhor, né? Não tem, e lógico, sempre pensando na sustentabilidade, tanto do negócio quanto do meio ambiente, e também isso, a Flowens, com o que eu penso, tem muito alinhamento, assim. Em relação a ver o seu café fora, claro que é o sonho de todos os produtores, né? E a gente cresce escutando que os melhores cafés não ficam no Brasil. A gente sabe que hoje não é tão assim, a gente sabe que tem muito café bom que fica, mas quando a gente vê o café nosso nas xícaras de outras pessoas, e as pessoas marcam a gente, nas torrefadoras, né, dentro dos pacotinhos, é uma alegria sem tamanho, a gente fica super grato, é super gratificante ver todo o trabalho mesmo, assim, né, do trabalho braçal que a gente faz, do trabalho que as pessoas que trabalham com a gente exercem com o grão, de tudo que a gente passa ao longo desse tempo da colheita, que é muito árduo. Então, quando você olha, não tem como explicar, assim, é muito emocionante. E a Flowens me proporcionou isso, né? Eu não tive outras experiências, e a experiência que eu tive com a Flowens de comercializar o meu café, desse processo todo, da transparência das informações, do suporte, né? Da Rosane tá todo o tempo ali dando informação, e olha, qualquer hora, olha, Aline, eu não tô no escritório, mas eu quero te passar a informação. Então, assim, foi fundamental, e eu acho que essa relação só vai crescer e tende a crescer, porque quando todos nós, produtores parceiros, vamos aumentando a nossa experiência, né, melhorando a qualidade, melhorando os nossos processos, nós vamos fazer café melhores. Os clientes, né, os importadores, né, as pessoas que compram o nosso café vão querer se fidelizar, vai ter uma relação diferente, que isso é o café especial, né? É uma cadeia de pessoas que estão trabalhando por um bem comum.